Olá, gente, mais um Café Rio Preto, hoje nossa sexta edição e hoje eu estou aqui com ela, a convidada especial, Ana Paula Vidotto. Olá. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer, Felipe. Estamos também com o Felipe Ramos e Fabiana Adelino. Beijo. E eu aqui como apresentador, Felipe Marchesoni. Queria falar para todos vocês, Felipe Ramos, Ana Paula Vidotto e Fabiana Adelino, eles estão hoje na terceira fase do processo seletivo para se tornarem vereadores do Partido Novo aqui em Rio Preto. E lá por volta do dia 5 de junho nós vamos ter a consagração, se eles passaram ou não, e todos vocês vão ficar sabendo. O tema que nós vamos falar hoje será sobre educação e por isso a nossa convidada especial está aqui conosco. Roda a vinheta! Bom, vou começar hoje com a pergunta aqui com o meu amigo Felipe Ramos. Felipe, fala aqui pra gente dados macros da educação brasileira. Nós podemos hoje ficar tranquilo, nossos filhos estão em boas mãos? De maneira nenhuma, Felipe. Na verdade, eu busquei aqui, né, os resultados mais atualizados e o Instituto, né, a pesquisa mais famosa do mundo em relação a isso é o PISA. Ele faz, não é pizza não, mas ele faz essa análise da educação no mundo todo, né? Aí nos principais países que são filiados, fazem parte do grupo. E o Brasil, no universo de 80 países, ficou no número 66. A Ana Paula Beleza, hein? A Ana Paula que é mais culta aqui que a gente, como é que fala 66 corretamente? 66º. Isso aqui. Ficou nessa 66ª posição. Ficou nessa posição aqui, ó, 66. A gente ganha alguma coisa aqui no, sei lá, perto dos primeiros, ou só na Fabiano, corrupção? os últimos serão os primeiros. Tem que usar essa linguagem. Mas o interessante, Felipe, até para o pessoal tá vendo aqui, esse aqui é uma análise muito séria e no universo de 80 países, nós ficamos numa posição péssima. Pra vocês terem noção, ó, ganha da gente no posicionamento Colômbia, Costa Rica, México e Uruguai. Tá? Ganha do Brasil, estão melhor posicionados que o Brasil. Estamos empatados com a Argentina e com o Peru. Então, assim, esse teste ele avalia entre a parte científica, matemática e leitura. A nota do Brasil foi péssima em leitura. Em leitura, analisa-se o seguinte. Eu vejo pelos comentários dos nossos posts que as pessoas não sabem ler e não sabem interpretar texto também, né? Enfim, complicado. Esse é um ponto empírico, né? Essa experiência própria isso. Mas assim, quando analisa a leitura, essas pessoas, se o jovem, né? Geralmente o pessoal na faixa dos 15 anos são avaliados, se eles conseguem ler um texto, extrair o conteúdo e dizer qual que é o ponto, o foco do texto. Então, não temos uma boa interpretação de texto nos jovens, né, que vão virar adultos. E não saindo do PISA, só queria jogar mais um dado aqui e pedir para a Ana depois, né, falar mais a nível de Rio Preto. A Universidade de Brasília fez uma pesquisa recente e 50% das pessoas que saem da faculdade são considerados também analfabetos funcionais, ou seja, lê um texto ou ouve um discurso e não sabe entender ou discernir o que foi aquilo. Então a gente começa aqui desde o PISA essa dificuldade que vai para o longo da vida. Está explicado porque a gente tem os políticos que a gente tem, então, né? Então, isso aí é intrínseco. Correlacionado. Quer dizer, Felipe, você está falando que a gente tem filhos, nossos filhos têm uma grade gigantesca de matérias na escola. Né? E passa mais aí um período gigantesco das suas vidas em escola. E aí você está me falando que 50% sai da faculdade e não sabe ler. Perfeito. Ele sabe ler, mas ele não tem a capacidade de interpretar aquilo. Então talvez se a gente só se preocupasse em ensinar os nossos alunos a ler e escrever e matemática, nós já teríamos um salto de cultura, um grande avanço, né? Ana, o Felipe falou aqui sobre o PISA, né? Que como ele mesmo diz, não é pizza, né?
O Brasil está sendo uma pizza, né? Porque está em último lugar. Pois é. Um dos últimos lugares, não é o último lugar. Ana, vamos trazer um pouquinho agora, vamos tentar trazer um pouquinho para o nosso quintal aqui, para o nosso dia a dia, para Rio Preto. Existe algum índice que mede como que está as nossas escolas? Existe, Felipe. Quando a gente fala de avaliação municipal, né, ou de estado, a gente tem o IDEP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, são feitas provas no final de cada ciclo. Então, quando a gente fala de ciclo, a gente tem o berçário, o infantil, o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, é feita uma avaliação no final do Fundamental 1, que é o que a gente conhecia no passado como grupo, né? Então, a criança que vai do 1º ao 5º ano. E o Fundamental 2, que era o ginásio, né, que é do 6º ao 9º ano. Você citou aqui antigamente, eu sou da época que eu fiz o pré. Então, essa categoria que você está passando seria do pré à 4ª série antiga, isso. Hoje é do 1º ao 5º. O pré ele fica no infantil. Ele fica no infantil. Ele fica no infantil. Apesar de com essa mudança que houve de se colocar o 9º ano, a alfabetização que começava no pré, no passado, começa agora na 1ª série. Que é o antigo pré. Que é o antigo pré. Tá. Então nós tínhamos até a 8ª série e hoje nós temos até a 9ª, porque o pré virou primeira. Exatamente. Então, legal. Ao invés de nós aumentarmos, porque essa discussão já existia há muito tempo, se não era necessário manter a criança por mais tempo na escola, para ela sair um pouco mais amadurecida para a faculdade. Só que ao invés de aumentarem as séries, né, nos anos finais decidiu-se começar antes. Começar mais cedo uma alfabetização, seria dessa. Bom, com relação à pergunta que você me fez, né, então o que é esse índice de desenvolvimento da educação básica? Então no final do 1º ciclo, que é do Fundamental 1 no 5º ano, e depois no final do 2º ciclo, no 9º ano, os jovens, né, as crianças fazem uma prova. E o que acontece no nosso município? No Fundi 1, a gente tem uma parcela das escolas, não é a totalidade, na verdade. Quando você fala Fundi 1, vamos lembrar aqui. Fundi 1, Fundamental 1, de 1º a 5º ano. Tá, então nós estamos falando do aluno na faixa dos seus 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, tá? Esses alunos então são submetidos a uma prova. São submetidos a uma prova no final do 1º ciclo. Então, a média do IDEP é nota 6. Então, em matemática, em ciências, em língua portuguesa, ele tem que tirar o mínimo de 6. A escola precisa ter uma média 6, porque senão entra em estado de alerta. Então, precisa-se pensar em mecanismos para aumentar a nota de cada um dos alunos e, consequentemente, a média da escola. Então isso é uma recomendação, ter média 6. Exatamente. Claro que o ideal é estar o mais próximo possível de 10, porque é para se buscar excelência. Mas uma nota 6 é considerado adequado. Razoável, tá. Né? Então, no Fundamental 1, nós temos algumas escolas em Rio Preto, inclusive, que estão um pouco acima disso daí, né? Não são de excelência, mas estão um pouco acima. O que causa espanto é o fato de, conforme a gente vai passando os ciclos, essa média vai caindo. Então, a gente sai de uma média 6, né, no Fundamental 1, para uma média em torno de 5,4. No Fundamental 2, que são os meninos de 11 a 15 anos, então, você está me falando o seguinte, que a criança de mais ou menos no fim do ciclo do Fundamental 1, que é com os seus 9, 10 anos, ela vai prestar uma prova. Isso. E nessa prova nós temos aqui em Rio Preto, estamos próximo da média, um pouquinho acima da média. Em alguns casos. E aí no Fundamental 2, no final do ciclo, por volta dos seus 14, 15 anos, aí ela faz uma outra prova deste mesmo índice. Com as mesmas matérias. Com as mesmas matérias, são as matérias principais. As matérias principais. Isso. E aí você está me falando já que há uma queda. Nós caímos abaixo da média. Então nós dizemos que Fundamental 2 em Rio Preto está em alerta. Está em alerta. E quando a gente passa para o ensino médio, aí já não é tanto da competência do município, né? Mas a gente tem esses dados aí, essa média fica mais baixa ainda, ela está em torno de 4,3. Nossa. Então, o que a gente sabe, o que as pesquisas internacionais mostram? Quanto mais se investir no infantil, né, na base, na parte do início do aprendizado, né, que a gente chama de cognição, no estímulo, mais essas crianças e depois os jovens vão adquirir competências e habilidades para desenvolverem ao longo do período escolar. E como se investe muito pouco, né, os valores, você tem esses dados, né, o quanto se investe no infantil, no Fundamental 1 e depois o quanto se investe no ensino médio,
tem uma discrepância enorme. Gigantesca. Então, não é a quantidade de dinheiro, mas é a forma como esse dinheiro vai ser investido que realmente faz a diferença. Senão a gente está investindo mais e está tendo um retorno pior. Então vou recapitular aqui para o pessoal entender. Educação básica, Funde 1, Funde 2 e... vamos antes, médio. Tem berçário. Médio, A criança berçário. nasceu um dia. Competência do município é berçário. De 0 a 3 anos é competência do município, correto? Correto. De 4 a 6 anos também do município, que seria o infantil. O infantil. Depois entra no Fundamental 1. Nós estamos falando de crianças de 6 até 10 anos. Também é competência do município. Quer dizer, o município tem que fornecer a educação para tem que dar a base. Tem que dar a base. Tá? E aí a gente tem um híbrido que vai para o 2, que tem um pouco do município e um pouco do estado. E no médio? Como que fica no médio, Ana? Só o estado? Na verdade, o município ele pode até assumir, mas não é responsabilidade dele. Então, geralmente, fica só a cargo do estado. Perfeito. Então, o que a gente está discutindo também não é questão só de conteúdo, que não cabe a nós, no município, dar o conteúdo, mas a gestão disso. Como melhorar, enfim. Sim. E Perfeito. aí, Fabiano, tem algumas coisas, essa questão da melhoria da gestão, que não tem nada a ver com conteúdo. Então, por exemplo, de 77 escolas que a gente tem em Rio Preto de ensino infantil, apenas 33 delas conseguem dar o chamado atendimento de férias. Então, estão abertas para receber essas crianças, né, porque até 5 anos de idade não tem essa preocupação ainda com o ensino, mas com o estímulo. E as mães, elas não têm as escolas. Então, mais da metade das nossas escolas não abrem no período de férias escolar. Então, precisaria haver uma mudança nessa regulamentação e uma flexibilização, né, desses horários, dessas datas, para atender a mãe, porque a mãe que trabalha, ela precisa desse serviço. O que ela quer? Ela quer o filho dela protegido, né, seguro, bem amparado, bem tratado nessas instituições, nesses locais. E a gente não tem, então essa melhoria parte disso. Uma outra coisa, quando a gente fala desses locais onde a criança está para ser cuidada e estimulada. Pensem nas mulheres que trabalham à noite, que trabalham de madrugada, nas feiras livres, por exemplo, enfermeiras e tudo mais. Ela não tem onde deixar essa criança. Pessoas de classe mais baixa precisam dessa assistência do Estado. Então, pensar na educação é pensar, antes de mais nesse cuidado com a primeira infância. Entendi. Existem essa informação que você está nos passando, que há de se ter uma preocupação com a primeira infância. O Brasil, ele um pouco que negligenciou a primeira infância. Ele se preocupou muito com as categorias fundamental 1, 2, médio e muito universidade. Você tem um recurso gigantesco em universidades, focado em universidades, e se esquecemos um pouco da educação infantil. Existem dados reais de pesquisas americanas que provam que cada $1 que você investe nessa categoria de 0 a 5 anos, você tem um retorno na época de ensino médio de $7. Então, quer dizer, é um dado extremamente... A importância de você investir nessa categoria, né, nessas pessoas de 0 a 5 anos. Por quê? Porque é ali que se forma o caráter, né, Ana? A personalidade. 90% das sinapses que eles que tem no cérebro, elas vêm nessa fase. Então, se você não dá uma atenção nesta fase, você não vai ter... E aí acontece o que você deu um dado real aqui, né, Ana? Cada ciclo você vai caindo, em vez de você ir subindo. E o que eu posso trazer de dados de orçamentos que a gente olhou aqui em Rio Preto é que você gasta bastante, assim, você tem um dinheiro razoável. Eu não estou dizendo que o dinheiro chega na ponta, tá? Mas o dinheiro que se gasta com o Fundamental 1, por exemplo, é em torno de R$ 1.500 por aluno, por mês. Deixa eu citar um dado aqui, Felipe, voltando pro PISA. Olha que interessante isso, né? No mesmo relatório do PISA, o Brasil ficou em número 66. Péssima educação, quase um dos últimos, né? E se fosse escola particular, como que seria? É o ponto. O mesmo relatório, Fabiano, ele avalia as escolas particulares, as escolas privadas, né? E pasmem, o Brasil ficaria entre as 10 melhores do mundo se fosse contado as escolas particulares. E aí tem aquela pergunta que não quer calar, né?
que eu acho que, assim, falando de gestão e de município, a gente deveria pensar sobre isso, né? Como é que a gente faz tiro curto, rápido, para melhorar a educação, para trazer a qualidade da escola privada para as escolas públicas, né? Porque você acabou de citar que gasta, assim, em média, R$ 1.500. Perfeito. R$ 1.500. Com R$ 1.500, eu duvido que o custo de uma escola particular seja superior a isso, né? Estou falando de matrícula, estou falando de custo. Fundamental, exatamente. Estou falando de custo, o custo para manter o aluno lá, né? Que você vai sofrer talvez alguns argumentos, Felipe, dizendo que na escola pública se fornece alimentação, né? Então, dentro desse pacote aí que eu estou te falando, que tem um orçamento em torno de R$ 1.500 por aluno, ele vai ter a educação e vai ter a alimentação. E aí, quando nós olhamos para o mercado privado não entrega alimentação, né? Ele entrega apenas a educação. Agora, o valor de R$ 1.500 por aluno, e se a gente pegar a média das escolas aqui em Rio Preto, nós teremos uma média talvez de R$ 900 a R$ 1.000 em termos de matrículas e em termos de mensalidade. Então sobra aí em torno de R$ 500 para ter alimentação para esses alunos. Agora, uma das coisas que nós estamos olhando é o orçamento líquido que se tem por aluno. Agora, dentro deste custo da educação, você não está computando, por exemplo, o custo daquele imóvel, né? Aquele imóvel lá que é da prefeitura, ou ele é alugado, ele tem um custo de manutenção que fica a cargo do caixa da prefeitura. Você tem que tomar um cuidado, por exemplo, os professores, eles estão cadastrados no fundo de previdência do município. Diga-se de passagem, o fundo tem um rombo, né? E a prefeitura fala que o rombo é de um tamanho e outras pessoas, outros institutos falam que é de outro tamanho. Quer dizer, ninguém quer colocar esse elefante branco na mesa para a gente falar, olha, e a previdência futura desses professores? Quem vai pagar? Porque já está tendo um rombo, buraco, gigante, né? Gigante. E ninguém está preocupado. Isso é um desrespeito, de falta de transparência com o funcionário público, que é uma coisa que nós precisamos implantar também na... Ô Felipe, mas fora isso que você disse, para você ver, né? As escolas de São José do Rio Preto, elas conseguem ter aí uma média de... Isso full time, né? É o dia inteiro, né? A criança na escola. Uma média de R$ 900 a R$ 1.100, né? Vamos cobrar uns R$ 300 a mais para alimentação. Então vamos por aqui, com uns R$ 1.400 você mantém uma criança numa ótima escola dentro da cidade. Nós estamos falando disso, a empresa, a escola, consegue estar dentro do PISA, digamos assim. O PISA valia o ensino médio, mas a gente consegue ter uma criança numa escola particular com um custo menor do que o do Estado. E detalhe, a escola é uma empresa, ela tem lucro, ela consegue lucrar cobrando isso. A prefeitura, ela serve a população, teoricamente, ela não precisaria ter lucro. Então, eu vejo que é mais ou menos assim, né? Eu pego R$100 e dou para uma pessoa e falo assim, ó, prepara um almoço para mim. E pego R$100 e dou para outra. A prefeitura vem e me traz um miojo, temperado com água só, né? O outro me traz uma feijoada, uma Coca-Cola, uma sobremesa, um sorvete. É praticamente a mesma verba com um retorno muito ruim. E onde fica esse dinheiro aí? Onde ele se perde? Quer dizer, basicamente é um problema de gerenciamento. Total. É um problema de incentivos, né? Você não tem incentivos. Existe uma chama metodologia Charter School, né? Que é uma metodologia que nasceu lá nos Estados Unidos, teve essa necessidade de onde as escolas públicas elas não estavam dando conta de educar muito bem os alunos. Então ela nasceu inclusive para ajudar os alunos com mais problemas, elas foram fundadas para ajudar esse problema. E o que é a Charter School, né? Porque a gente tem que lembrar, o sistema hoje ele paga a escola para as crianças, perfeito? As pessoas acham que é gratuito, não é gratuito, porque você veja esse ano, o IPTU aumentou, então sai um pouquinho do IPTU, entra num caixa único, aumenta o IPTU. Então, está
está tirando também um pouquinho de todo mundo para entregar e fornecer uma educação. Os impostos. Nós não estamos falando aqui que nós vamos mudar isso, nós vamos continuar, por exemplo, né, uma sugestão, nós vamos continuar fornecendo essa educação paga pelo caixa da prefeitura. Nós só estamos questionando aqui, fazendo uma crítica, que a forma como o dinheiro está sendo usado, ele vai sendo, a estrutura come todo o dinheiro. Então, o que a gente poderia fazer? Ele se perde ao longo do caminho. Ele se perde ao longo do caminho, ele não chega lá na criança. A ideia é entregar uma educação de qualidade para a criança. Não está sendo entregue. Então, o que é esse modelo Charter School? É um modelo onde você tem a escola num bairro e a comunidade, aquela comunidade daquele bairro, primeiro ela começa a participar da escola. Como? Já começa na escolha do diretor. Há um chamamento de quem quer ser o diretor, ele tem que ter competências técnicas e a comunidade vota escolhendo quem vai ser esse diretor. Bacana. Então já há uma proximidade ali da escola, pô, o diretor é ali da comunidade. Porque sendo da comunidade, ele conhece quais são as necessidades daquele público. Coisa Exatamente. que alguém que vem de fora não tem como saber. Não tem como saber. E hoje o sistema funciona ou é indicação política ou é concurso público. Quer dizer, às vezes a pessoa mesmo daquele bairro fez um concurso público e é alocado em outra cidade ou em outro bairro, quer dizer, ela não consegue. No Brasil tem cabide de emprego, será? Será? Jamais. E esse sistema é legal, por que ele é bem legal? Porque, primeiro, qual que é o foco? É entregar a educação para o aluno. Então, você começa a puxar aquela comunidade ali para próximo da escola e a gestão daquela escola passa a ser gerida por entidades privadas. Então, aqui no país, por uma questão de legislação, a gente não pode privatizar as escolas, mas nós podemos, por exemplo, fazer convênios, passar a escola na governança, na gerência de fundações sem fins lucrativos que conseguem entregar uma melhor educação, como dito, por exemplo, índices como o PISA. O PISA, se você segmentar escolas municipais, escolas particulares, se só tivesse particular, nós estaríamos em 10º nesse PISA e nós estamos em oitavo, se não me engano. Está entre os 10. Entre os 10. Mais uma vez, estamos no episódio 6 e mais uma vez a iniciativa privada, ou quando vai para um lado mais privado, né? Funciona melhor do que o governo colocar a mão. Basicamente, a gente estaria transferindo a expertise do sistema privado para o público. Perfeito. E aí você fala, mas o que vai acontecer? Os professores todos vão ser mandados embora? De forma alguma. Os professores vão estar lá, vão ter todas as garantias, vão receber os seus salários. Só que você vai ter aqui um híbrido. Você vai ter uma gestão de uma fundação, mais por exemplo, eficiente. Que ela, na verdade, ela tem, e a questão dessa fundação versus uma prefeitura, eu gosto de citar o exemplo que fizeram na saúde com o Hospital Menino Jesus de São Paulo. O Hospital Menino Jesus de São Paulo era um hospital municipal, com todos os seus problemas de hospitais municipais, eles terceirizaram, né, fizeram o convênio. Hospital municipal não tem problema nenhum. Eles fizeram convênio com o Sírio-Libanês. A fundação, o Sírio-Libanês tem uma fundação sem fins lucrativos. Ele pegou aquele hospital Menino Jesus e ele colocou, melhorou a infraestrutura, aumentou leitos, sem precisar licitar, de forma fazendo umas concorrências e conseguindo dar eficiência no uso do dinheiro. Implementou tecnologia. Então, quando a gente fala, a nossa preocupação é o aluno, é entregar para o aluno ele ter melhores condições de estudo e ter melhores notas. Ele ter o crescimento em cada ciclo, né? Agora, e não o contrário. Eu acredito que os pais e mães, para eles pouco importa qual que é o meio, né? Se é a fundação, se é a prefeitura, desde que meu filho tenha uma boa educação. Então nós estamos querendo trazer eficiência para esse sistema. Outra coisa, Felipe, que esse sistema também possibilita, né, com esse Vale Educação, é que os pais podem mexer na logística da educação do filho. Perfeito. Né? Quer dizer, hoje, eu pergunto aqui para vocês. Mora 10 quilômetros de distância. Você pode colocar o teu filho na escola municipal. Perfeito? Como que eu coloco? Eu bato lá na porta da escola e falo, opa, posso estudar meu filho aqui? Não é assim que funciona, né? Você tem que ir na prefeitura, na secretaria, fazer um cadastro, aí sentam-se lá na prefeitura o comitê
e vai fazer alocações de pessoas. Ó, esse tem que ser aqui, esse tem que ser aqui, esse tem que ser aqui. Então, há um estudo logístico de como alocar os seres humanos, né? E isso que a Ana falou, trazer o Vale Educação, que é o famoso, o conhecido no meio, que é o voucher. Mas é uma nomenclatura bacana, é falar do Vale Educação. Você tem direito de colocar o seu filho numa escola municipal. Perfeito. Você tem, então, o Vale Educação. Você vai ir direto nas escolas e falar, olha, o meu filho posso estudar aqui. Por quê? Porque, às vezes, essa família, ela mora do lado de uma escola. Só que ela trabalha do outro lado da cidade. Então, é mais fácil ou conveniente ela pegar, acordar de manhã, ir ao trabalho e deixar seu filho na escola próximo do trabalho dela, e quando ela voltar, ela pega o seu filho e volta. Então é uma questão de logística de ordem espontânea. As pessoas vão se alocar da melhor forma conveniente que elas puderem. Felipe, a gente cai de novo naquela velha história de sempre. Dá liberdade para o indivíduo. Dá liberdade. Essa questão centralizada é terrível. Sabe uma coisa que eu acho que facilitaria muito para quem está assistindo entender? Por exemplo, eu não sei de qual bairro da cidade você mora, né? E vamos supor que o filho de quem está assistindo, desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, dependente do bairro, seu filho está numa escola lá que talvez não seja tão boa. Você não gostaria de colocar o teu filho no São José ou no Lombo, onde ele ganha todos os índices? É possível na escola aí do teu bairro ter essa performance, entregar essa qualidade de ensino com o gasto que teu filho tem com os impostos que você já paga. Exatamente. O problema, o dinheiro tem, gente, esse é o problema, mas o dinheiro não chega para ser aplicado. E usando um português muito claro aqui, quando a gente fala sempre de que o privado é melhor, esquece essa conversa que o público é bom, o privado é ruim, empresário rouba, essa luta de classes idiota que impregnou se acalma. Até treme nessa Se acalma, volta pra terra, filho. Volta pra terra. Que pegou o nosso país, gente, pelo seguinte, tem como, o problema é gestão, o dinheiro tá aí, a gente paga todo mês, não é de graça. E sabe uma coisa que me tira do sério? Sou professor também, não tenho tanto de tempo da Ana Paula. No colégio que eu dou aula, que é particular, nesse momento do coronavírus, ficou mais intenso, está tendo EAD, o colégio tem estrutura para fazer. A prefeitura recebe o dinheiro, ou o Estado, que era para ter isso também. E quem está estudando no público, Ana, você também deve ter a mesma revolta que eu, está parado, não está tendo aula. Filho de um amigo meu, mandaram da escola pública para ele alguns vídeos para assistir, ele está no segundo colegial. Da quinta série que acharam na internet, não faz sentido. Então, não deu certo o público no Brasil. E fora que o MEC, ou enfim, a Secretaria do Estadual de Educação não conhece o próprio aluno, porque tem gente que não tem acesso nem à internet. E eles querem colocar o EAD e a pessoa não tem nem um computador, não tem nada. Tem vários bolsões, né, de vulnerabilidade. Então não tem como, as pessoas não têm acesso, não tem um computador, não tem, e às vezes até tem um computador, mas é velho, não consegue ter o acesso adequado, a internet não chega. Se a gente pega Heliópolis, por exemplo, né? Está um pouco longe da gente aqui, mas... mas Heliópolis, a favela lá em São Paulo. Sim. Nossa, o que eles fizeram? Você está assistindo muito novela. Não, mas eles fizeram uma coordenação para as crianças da comunidade poderem assistir às aulas que o Estado vai dar. Porque se fosse cada uma na sua casa tentar... Não é daí, eu tenho certeza que aqui em Rio Preto também a gente está com essa situação. Uma solução comunitária. Uma comunitária. E de novo, não é o governo, né? Mas é isso que a Ana falou, né? Pô, não tem internet, não tem o tablet, não tem... A anatomia do Estado, ela é dificílimo. Você fala, poxa, vamos fazer o tablet. Nossa, nós vamos ter que abrir uma licitação, nós vamos ter que estar... Burocracia, toda a burocracia da máquina, e aí a lei, ela é muito difícil. Aí um tablet que custa 1.000 vai para 4.000 reais, enfim. Que valeria 100. Então, assim, as coisas são difíceis. Por isso que quando você transfere para o terceiro setor, para fundações,
ela não tem esse aparato, por exemplo, ela vai chegar, ela vai cotar na Dell, por exemplo, ela vai cotar na Microsoft, fala, eu preciso dessa quantidade e vou brigar por preço. E ela vai brigar para trazer um melhor produto por um melhor preço, uma velocidade muito mais rápida para os nossos filhos aqui, para nossas crianças. O exemplo que eu vou dar, né, muito distante da educação, até porque a gente não está falando aqui de privatização, mas a gente está falando de uma melhoria do gerenciamento, né, das escolas municipais aqui em Rio Preto, mas para que o nosso público, né, tenha uma ideia de como o setor privado ele é muito mais eficiente, é só pensar na telefonia. Né? Na década de 70, 80, gente, meu pai, ele declarava no imposto de renda o telefone fixo que tinha em casa, era um bem. Trocava carro por telefone. Era caríssimo, média de era R$9.000, bem. Hoje, você que está nos assistindo aí pelo smartphone, você está com o smartphone na mão justamente por quê? Porque a privatização trouxe maior eficiência, dá liberdade para você escolher entre as várias marcas, as várias operadoras. Então, assim, quando a gente fala, como eu disse, né, a gente não está falando aqui de privatização do ensino público, mas a gente está falando de usar esse conhecimento, essa expertise, esse gerenciamento, né, adequado, competente do setor privado para o setor público, para que a gente possa entregar para o nosso aluno, né, e para o pai, que é o eleitor, que é o pagador de impostos, aquilo que ele está pagando, né? É uma educação para eles, né? Uma educação eficiente, de sair desse 66º lugar. Exatamente. Né? Falou bonito, 66º lugar. Agora eu aprendi. A educação também hoje. Aula de educação. Deixa eu levantar uma polenta aqui, Felipe. A gente sabe que os municípios entregam geralmente o mínimo possível, né? A Ana citou no início que é cultural que o governo estadual cuide do médio, mas a prefeitura poderia, né? Poderia. Eu acho que a gente pensa muito no Brasil em massa, o Brasil, e a gente vive no município. Será que é tão difícil? Eu estou perguntando para você, né? Será que é tão difícil um prefeito focar na cidade e falar assim, o país pode ser de terceiro mundo, mas a gente vai construir uma cidade de primeiro aqui e chamar a responsabilidade, vamos investir na cidade e fazer ter uma cidade boa? Será que é tão difícil isso? Não, claro que não, Felipe. Primeiro a gente tem que definir que recursos são escassos. Não há a possibilidade de você fazer tudo, como estou dizendo, como prefeitura, né? Como a instituição aí, prefeitura, ela querer fazer tudo. Então ela precisa definir algumas agendas para que ela consiga ter êxito. E eu vejo a questão educação e saúde como pilares importantíssimos para a vida e melhoria melhoria de prosperidade das famílias. Melhorar a educação, Felipe, você inclusive você melhora a saúde, você diminui violência, você traz crescimento econômico. Então, agora, nós temos lá dinheiro, né? Nós como a prefeitura tira dinheiro de vocês. Quem produz, ela vai lá e abocanha um pouquinho. Aí ela coloca esse dinheiro dentro de uma caixinha, certo? E aí ela define, eu vou gastar em obras, nisso, naquilo. Não, eu tenho um orçamento lá para a educação e eu vou entregar essa educação via índices de performance dos alunos, mas eu, como prefeitura, não preciso montar todo o aparato, comprar as panelas, comprar mesa, comprar cadeira, contratar cozinheiro, Eu vou terceirizar essa educação via um convênio de uma fundação que tem gabarito e competência para isso, e eu como prefeitura, nós vamos o quê? Nós vamos monitorar o índice de performance desta fundação. E essa fundação, ela não é dona da escola, a escola continua sendo do município, e qual que é o poder da prefeitura se ela não entregar os resultados? Você corta o contrato, você termina o contrato com essas escolas. Então, há o interesse das fundações e do terceiro setor entregar o valor que é a educação, para que ele mantenha-se dentro para que ele se perpetue nos contratos. Sim. Então eu acho que dá para fazer, dá. O que não dá é para fazer tudo. Não dá, e isso tem a gente que priorizar, né? Não dá para fazer tudo. Vamos priorizar? Alguns pilares nós temos que priorizar.
Eu acho que educação é um ponto que temos que ter aqui exemplo. O que você falou, Felipe, esquece o mundo, esquece o PISA. Aqui no meu quintal, aqui vai funcionar. É Pernambuco que tem um índice. Os melhores índices são de Pernambuco. Se Pernambuco esqueceu o mundo, esqueceu o resto do Brasil e foi fazer o dever de casa na seara deles, né? Exatamente. Isso, dever de casa. E a gente, aqui no município, com políticas sérias, enfim, com todo esse aparato que a gente está falando, com gestão, com inteligência acima de tudo, podemos dar uma educação que é o princípio básico nosso, e melhorar a vida das nossas crianças, né? Para lá na frente o pessoal, né, entrar na faculdade já tem uma... Porque tem gente que entra na faculdade, vai fazer integral, por exemplo, não lembra da matemática básica. Né? Tem gente que sai da faculdade sem saber não sabe fazer divisão com dois algarismos no denominador. Né? Importante também a pessoal que nos assiste entender... Você pergunta o que é MMC, o cara responde que é uma música do Raul Seixas, por exemplo. Mínimo múltiplo comum. É importante, até para quem está nos assistindo, entender que a questão dos conteúdos, né, o conteúdo do currículo, a prefeitura não tem poder nenhum. Não, quem faz isso é o BNCC, é o MEC. Até porque existe um monopólio que faz isso, né? Quem define as diretrizes que é comum é o MEC, que tem todo essa responsabilidade. Inclusive nós temos agora no MEC um personagem bíblico, né? O Abraham Weintraub, né? Enfim, que é o ministro, nosso grande ministro, né? Assim, e amigo meu também. Grande abraço. E está ao lado, saldo ele aqui, porque escuto o podcast dele e muito dos seus ensinamentos eu passo para o meu filho, que é o professor Nadalim, que é o Carlos Nadalim, é um excelente professor, luta muito pela melhoria da educação no nosso país, então saldo ele, quem não conhece, acompanhe os seus podcasts, como ensinar e como é importante ensinarmos as nossas crianças exatamente nessas fases que nós estávamos falando, que é na fase do começo, do início de suas vidas. Isso aí. É dali que vai nascer, na formação, nesse período, é a formação que vai ter, se essa pessoa vai ter vontade de ler, querer ler, tudo nasce ali no começo. Nós negligenciando isso, nós vamos ter o quê? Finais de ciclos caindo, pessoas fazendo faculdade porque meio que a sociedade exige ter uma faculdade. Felipe, assistindo a um curso há 2 anos, uma pessoa especialista em educação estava falando, né? Hoje, quando a gente ouve no Enem, habilidades, competências, todo mundo fala, nossa, que diacho que é isso, né? Que coisa complicada, preciso saber um monte de coisa. Aí ela estava explicando nesse curso o seguinte, que às vezes o aluno, ele não consegue resolver uma questão, não importa se é de matemática, se é de ciências, interpretar um texto de português. Por quê? Porque ele não aprendeu o passo a passo. Então ela estava falando, às vezes, o fato da criança não aprender que ela tinha que pegar o objeto aqui, levar esse objeto até um segundo ponto, encher a xicrinha lá de cor azul, levar num ponto 3. Quer dizer, o passo a passo, se a criança não aprende, é justamente nessa primeira infância que a gente está falando, ele não desenvolve essas habilidades. O raciocínio dela não se desenvolve para aprender a fazer o passo a passo. Por isso que ele não consegue bem na faculdade. Por isso que nos ciclos, né, mais altos ele tem uma queda no rendimento. Meu filho tem uma dificuldadezinha de fala, né? Então faz fono, né? E ela estava esses dias até comentando, dando feedback para os pais, né? E batendo exatamente nisso. Essa idade é onde tem a maior elasticidade cerebral. Então é igual um músculo. Se a criança não malhar esse músculo na parte que ela tem mais elasticidade, ela vai perder. E se ela não foi estimulada adequadamente, ela não consegue desenvolver mais. Passou esse período, esse músculo atrofia. Tem um pesquisador latino, e vai estar no link aqui embaixo desse vídeo, ele faz um teste, faça o teste com seus filhos, por exemplo, na idade nova que eles têm, coloca um chocolate na frente deles e fala assim, se você ficar 2 minutos sem comer o chocolate, eu te dou outro. E ele faz esse teste, ele roda toda a América Latina fazendo esse teste, e ele
há muitos anos ele faz esse teste, ele acompanha as pessoas, né? Esses jovens que começaram lá com 7, 8 anos, já estão com 18, 19, e ele percebeu que as pessoas que esperaram e tiveram a recompensa, elas foram muito bem na vida, né? São mais bem-sucedidas. E elas, as pessoas que não esperaram, elas acabaram não tendo tanto sucesso. E teve uma menina que falou, essa nós temos que olhar com muito cuidado, que na época ele deu um marshmallow e ela comeu o miolo do marshmallow, parecendo que não tinha comido marshmallow. Fantástico. Virou política, né? Virou política. É na base, se a gente não ensinar a base, não se preocupar com a base da educação, depois... Não adianta correr atrás depois. Porque você não segura depois, você tem o domínio ali de tentar colocar essa educação na base. Depois os teus filhos com 15, um carro desgovernado. Você não segura mais. Ô Felipe, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Eu nunca estudei em escola particular. Capão Redondo. Mas perto, mas eu sou paulista. Mas o meu pai fez uma coisa que eu não sei se, pelo menos na minha vizinhança não era tão comum, foi me convidar para ler com ele os clássicos da literatura mundial até os 10 anos. Não conseguimos, né? Que se separou uns 100, mas lemos muito menos que isso. Mas me considero um leitor razoável, pelo menos. Foi muito disso, esse estímulo de criança. Isso aí pode ser feito em casa, pode ser feito na escola. Pode. Sensacional o exemplo que você deu. E eu não sei, aqui a gente vai... Isso que nós estamos falando muito é que você criar para o teu filho, tentar dar o autodidatismo. Porque hoje, gente, você colocar uma criança numa sala de aula, lá com uma lousa, nós temos que repensar muito a nossa forma de educação, né? Hoje, se você consegue ensinar para o teu filho a ler, a escrever, a fazer uma conta, né, contas matemáticas, um pouco de ciência, ele na internet ele tem tudo. Ele tem tudo na internet. Eu quero aprender, sei lá, qualquer assunto que ele queira aprender, via internet ele consegue acessar o mundo. Então não há mais problema de fronteiras, né? Poxa, eu nasci lá numa cidade que não tem internet, você acessa. Então você precisa dar condições dessas crianças interpretar texto, desenvolver as habilidades e as competências. Exatamente. Porque aí ele consegue fazer o seu processo. Ele vai embora, e aí ele define melhor que faculdade que ele quer, ele vai ter maturidade, né? Porque você mede muito em algumas culturas no mundo, elas, aqui no Brasil, 18 anos o cara já é maduro, já tá tudo, já é adulto. Já consegue comentar post no Facebook. Já consegue. Então, isso é uma questão de cultura. Não estou dizendo o que é certo e errado. Em algumas culturas, por exemplo, depende. Você, inclusive, faz uma festa, né? Você pegar a cultura judaica, por exemplo, quando o homem nasce pelos no saco, por exemplo, você faz uma festa. Um bom português. Um bom português, você faz uma festa. Cultura, tá, gente? Isso é cultura, vocês não sabiam disso. E uma dos argumentos legais que você pode, por exemplo, quando que uma pessoa está madura? Quando ela consegue se defender com seus próprios argumentos. Então é uma boa medida para saber se vocês estão ou não maduros. Exatamente. Então só os políticos do Novo conseguem estar maduros, né? Porque os outros não conseguem pensar. Ô Felipe, aproveitando, a gente teve várias perguntas dos últimos episódios aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, e fica à vontade, o pessoal que está assistindo, deixar perguntas lá. Teve uma em especial, a gente respondeu várias, mas que eu deixei para fazer aqui pessoalmente, para você, um amigo inclusive que deixou essa pergunta, que é o seguinte: a gente no episódio passado falou sobre liberalismo, né? Ele perguntou o seguinte: como é que faz com essa questão do liberalismo de mais protagonismo para o indivíduo, a gente diminuir os impostos, né? E eu acho que tem tudo a ver com educação, porque se a gente tira da prefeitura e dá para a iniciativa privada, a prefeitura só gere, como você mesmo disse, teremos condições aí de melhorar nesse sentido? Felipe, é importante primeiro a gente entender que o sistema como hoje ele existe uma simbiose, as famílias dependem muito desse retorno dos impostos via saúde, educação, né? Como então diminuir os impostos frente ainda a essa simbiose grande que a gente tem entre a prefeitura e entregar o serviço? Bom, primeiro é aquilo que a gente já falou aqui, eu acho que é dar eficiência ao uso do dinheiro. Cada R$1
que estiver na mão da prefeitura valer mais, né? A gente tratar ele com mais respeito e fazer ele valer mais. E como que a gente faz isso entendendo como funciona a anatomia do sistema? Fazendo a terceirização, né? A gente faz o convênio nas escolas, por exemplo, e, mas qual que é a vantagem de eu fazer o convênio? Bom, primeiro que eu não vou precisar abrir concurso para trazer mais funcionários para trabalhar. Eu não vou ter, então, um peso maior, por exemplo, no fundo de previdência municipal, que já tem um rombo. E aí, outra coisa, por exemplo, Felipe, o custo operacional que uma escola tem. Não vai ficar a cargo da prefeitura. Essa empresa, essa fundação, esse terceiro setor que está fazendo a gestão dessa escola, passa a ter todo esse ônus. E a prefeitura, então, passa a conseguir com que o seu dinheiro arrecadado de impostos, ele consiga entregar mais com mais eficiência. Frente a isso, nós temos um desafio. Nós vamos com certeza melhorar a educação, diminuindo gastos, nós podemos devolver dinheiro para a população como? Diminuindo impostos. Não aumentando IPTU, não aumentando os impostos do próprio... porque as pessoas acham que o imposto é só o imposto de renda, né? IPTU é um imposto, taxas são impostos, mas principalmente aquela pessoa que trabalha por conta. Ela paga lá os seus ISS da vida, e essas pessoas também, você tendo uma melhor eficiência, você consegue... Eu acho que a gente tem um desafio, e essa é uma bandeira muito bonita do Novo, é o compromisso de já ter uma agenda de não subir impostos, né? Isso é muito legal. Compromisso. Exatamente, compromisso assinado. E aí nós temos, então, trazendo eficiência, temos condições de diminuir esses impostos. E Felipe, a gente não pode esquecer que principalmente para o próximo ano a gente vai precisar dessa eficiência muito maior, a gente vai ter que entregar mais com menos, porque com a crise econômica, né, pela qual o Brasil todo está passando, São José do Rio Preto também, por causa do coronavírus, por causa do Covid-19, muitas pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas diminuindo, né, a sua renda aí. Então a gente vai ter com certeza uma demanda muito maior para as escolas públicas, porque o pai que hoje paga a escola não vai conseguir pagar porque não vai ter um emprego. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar de uma política eficiente de gestão para que a gente possa atender a esse novo público que vai voltar agora para a escola pública. Muito bem pontuado, muito bem mesmo. E infelizmente, é uma realidade. Infelizmente é. E acho que essa pandemia está sendo usada aí de formas... no mínimo inusitadas. No mínimo inusitadas, infelizmente, né? Mas vamos entrar para os finalmente aqui do nosso 6º episódio do Café. Fabiano, quero que você termine o seguinte, quero que você fale assim, nós tivemos essa semana um belíssimo exemplo, um exemplo para a população de Rio Preto, um exemplo bonito. A Câmara dos Vereadores não abaixou o seu salário. Isso é tapa de luva de pelica. Eu queria que você comentasse e finalizasse com isso. Você me pegou de surpresa, né? Porque jamais eu pensei que eles não iam fazer isso, né? Votar para deixar os salários deles, né? Diminuir ninguém quer, né? Ou seja, o que é bom é para mim, o que sobra é dos outros, né? No mínimo eu achei que eles vamos dar as mãos e vamos passar por essa pandemia. Mas não, vamos seguir o exemplo da Lesp, né? Exatamente. Não surpreende. Lá na Lesp nós temos o Melão, tem o Daniel José, enfim. O Rei, o Sérgio Vitor. Temos toda a feira, o abacaxi. O abacaxi nós temos todo mundo lá, né? O Mamãe Falei. Seria até uma forma de fazer propaganda eleitoral, né? Agora os caras eles me pegam e não abaixam o salário. Nota 10 para vocês, tá? Foi unânime? Foi unânime. Todos os vereadores. Mas, enfim, eles estão no direito deles, mas a população não vai esquecer. E aí eu repito, a vida cobra, ou The Life Snake. E como a gente está num tema de educação, hoje eu vou mandar um abraço para 2 pessoas da educação aqui de Rio Preto, que é o Gilmar lá do América, o Daniel da CCLI também, meu grande amigo, os 2 são grandes amigos, estão aí também lutando, né, com toda essa pandemia aí do corona. E como sempre, gente, aquele beijo na alma de vocês e fiquem com Deus.
Vai lá, Ana. Pessoal, gostaria de agradecer ao Felipe Marchesoni pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas visualizações e a gente espera realmente que seja possível fazer mais com menos na educação de Rio Preto. Felipão? Bom, nas considerações finais, também queria agradecer o pessoal que tem nos acompanhado aí já em 6 episódios, né? E cada vez mais o público aumenta. E ser breve dizendo o seguinte, eu de verdade tenho um sonho, que é ver o pessoal aqui em São José do Rio Preto, tanto aquele que ganha, o filho de quem ganha um salário mínimo, como quem ganha 20 salários mínimos, estudando na mesma escola. Esse é um indicador de prosperidade em diversos países, tá? E eu não estou falando aqui de Suíça só não. Países de primeiro mundo, mais assim, com as pernas mais ruinzinhas, igual Itália e Portugal, é a mesma coisa. O rico e o pobre estudam juntos porque a entrega é a mesma. Não faz sentido colocar o filho em uma escola particular. E eu acredito que a gente consegue ter isso aqui em São José do Rio Preto, mas a gente precisa apostar na nossa cidade e apostar em coisas novas. Do mais, um grande abraço a todos. Muito legal. Obrigado, Ana. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Felipe. E eu termino deixando um pensamento para vocês. Esse ano de 2020, nós teremos eleições municipais. Faça essa pergunta para você. Hoje eu estou melhor do que há 4 anos atrás? Muito obrigado.